parou para se perguntar por que algumas vezes parece que você está operando na contramão do mercado? Olá, investidor! Eu sou Renato Falcão e esse é mais um dos meus vídeos diários sobre sacadas de investimentos e trading. Hoje eu vou falar sobre uma justificativa biológica por trás de algumas decisões equivocadas que nós tomamos no mercado de investimentos. Eu vou dar um exemplo, uma contextualização gráfica, e você vai me dizer se você já passou por essa situação alguma vez. Você vai lá e encontra um determinado gráfico que está com pouco aspecto direcional. Ele está lateralizando, respeitando uma região de resistência e uma outra região de suporte. Basicamente você não tem nem topos e fundos ascendentes nem descendentes de forma muito clara. E qual que é o insight que você começa a ter? Você começa a ter um insight de que é o momento de você comprar suportes, vender resistências e realizar seus lucros na linha central. Ótima ideia, não? Bom, uma ideia como essa realmente faz bastante sentido se a gente considerar a análise técnica clássica, só que ela não vai dar certo para sempre, porque no momento em que o mercado toma um aspecto direcional, a referência deixa de ser válida ou pelo menos perde muito da sua influência. Ok, então você faz esse lance de comprar suporte, vender linha central, vender resistência, assumir lucros no recuo por algum tempo. E vamos dizer que você acerte 4, 5 vezes. Nesse momento, o que acontece dentro do seu corpo? Você acaba tendo uma injeção de alguns hormônios, como a testosterona e o cortisol, que vão fazer com que você se torne mais confiante e assuma mais riscos. Nesse momento, seu nível de estresse ainda estava baixo. E com essa descarga de hormônios, você se torna um investidor mais competitivo, com um comportamento mais agressivo. Legal. Só que lembra que eu falei que esse tipo de padrão não vai acertar para sempre? Geralmente, quando você tem uma elevação grande de confiança depois de uma série de acertos, não é incomum que você aumente os lances no próximo trade. E com isso, você acaba em algum momento errando com a mão maior do que a mão com a qual você acertou. E quando você tem esse erro, esse gap, muitas vezes você acaba devolvendo os lucros anteriores. Esse é o momento onde o seu nível de estresse começa a subir. E na consequência de alguns outros erros que possam aparecer, talvez por uma decisão mais antecipada, por uma tentativa de você recuperar o prejuízo, o nível de estresse tende a subir ainda mais. Com isso, você acaba tendo uma queda no seu nível de testosterona, o hormônio que seria atribuído ao otimismo, e fica lá somente um alto nível de cortisol, associado a um alto nível de estresse, que tende a fazer com que você comece a ter uma certa aversão a perdas. E é aí o que acaba te pegando de surpresa, que você acaba reduzindo aquele seu comportamento agressivo, aquele seu comportamento risk-taker, por assim dizer, e começa a ficar um pouco mais averso aos sinais que surgem para você no mercado. Esse é o momento em que você começa a ficar cego até para mais evidente das oportunidades. Você já passou por isso alguma vez? Pois é. E isso tudo é uma descoberta um tanto quanto recente, advinda de um estudo conjunto das universidades de Alicante, na Espanha, a University College of London e, é claro, a Universidade de Cambridge, que juntas conduziram um estudo envolvendo 142 participantes, entre homens e mulheres, e entre a exposição a alguns desses hormônios e a exposição a placebo, que são as pílulas neutras que não têm efeito algum no organismo, foi constatado que a elevação dos hormônios de cortisol e testosterona em um contexto de baixo nível de estresse tende a te deixar mais exposto, mais agressivo, mais competitivo, enquanto a associação de um nível de estresse decorrente de algumas frustrações, decorrentes de alguns gatilhos como os erros consecutivos, associado a um alto nível de cortisol e um baixo nível de testosterona, pode deixar você bem distante do nível de sobriedade operacional que você precisaria para recuperar de fato os prejuízos.
E é por esse motivo que muitas vezes você vai acabar caindo no que a gente chama de comportamento de manada. Você vai comprar topos e vender fundos, e no momento em que a tendência que você estava esperando todo aquele momento de fato acontecer, você não vai mais estar dentro do ciclo operacional, você vai estar averso, você vai estar te dando um tempo do mercado. Já passou por isso alguma vez? Pois é, eu posso falar por mim. Já passei por isso algumas vezes nessa minha jornada de descobertas no mercado de ações e futuros. E o que você pode fazer nesse contexto para evitar de ser constantemente vítima das suas emoções, desses hormônios e da sua natureza intuitiva que geralmente não vem para ajudar? É muito simples. Aliás, é mais simples do que parece. A blindagem emocional, ela é fruto da experiência e da formação de convicções que se colocam em prática e são construtivas. Com isso eu falo de você ter o costume de ter um método. Quando você coloca um método em prática, e esse método é algo em que você confia, em que você tem convicção, você separa os horizontes de planejamento e execução e parte para a ação, tendo muito claro o que te faria parar no meio do caminho e o que simplesmente seria uma exposição ao risco normal que te manteria dentro do jogo por muito tempo, a partir desse momento você começa a ter o controle da situação e as suas emoções começam a ficar um pouco mais adormecidas na tomada de decisão. É claro, não dá para deixar de comentar. Você nunca vai deixar de torcer para ganhar e ficar com o pezinho atrás quando você estiver perdendo. No entanto, existe uma grande diferença entre você ter essas sensações e a sua estratégia estar rodando em plenitude e você ter essas sensações e elas te impedirem de dar o próximo passo nos seus investimentos. Por esse motivo, minha recomendação: estude um método que seja alinhado com a sua filosofia estratégica, com as suas crenças, com as suas convicções, com o tipo de interação que você deseja ter com o mercado. Estude autores, estude livros que tragam esse tipo de estratégia, que já tenham testado e comprovado alguns conceitos. E logo na sequência, você deve testar você mesmo e aplicar aqueles conceitos depois de que as convicções deixaram de ser compradas de um terceiro e passam a ser suas. A partir do momento que você molda suas convicções, elas estão alinhadas com a lógica do mercado, você tendo sistematização, separação clara entre planejamento e execução, fica muito mais fácil da gente conseguir falar em executar um plano no curto e no longo prazo. E conforme você vai ganhando esse amadurecimento emocional como trader, eu falaria mais de uma blindagem emocional propriamente dita, você consegue se expor a alguns outros tipos de risco, você consegue diversificar riscos e com isso você consegue trabalhar em um nível que jamais seria possível trabalhando de acordo com qualquer tipo de impulso, qualquer tipo de intuição. É isso aí, eu espero que esse insight tenha agregado alguma coisa para você, que você tenha gostado. E se você gostou, por favor, me dá um like, o joinha, o famoso joinha que tem aqui embaixo do player desse vídeo. Essa é a forma de eu saber que isso agregou valor para você, que você gostaria de ouvir outros tipos de estudo como esse, outras matérias como essa. E é claro, não poderia deixar de te convidar, se inscreva no canal do Portal Alok no YouTube. É o jeito de você conseguir trocar ideias comigo e a gente ter essa relação de troca, essa conversa bacana que está me ajudando a definir os temas de todos esses vídeos. Um forte abraço e eu te vejo no próximo conteúdo.